Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar como funciona a polarização em corrente contínua do amplificador diferencial, o coração dos amplificadores de potência classe AB com par diferencial na entrada, uma das configurações mais usadas para amplificadores de grande potência. O par diferencial simplifica tudo. Vamos lá? O circuito básico de um amplificador diferencial é mostrado na figura. Dois transistores com os emissores ligados juntos. Parecem dois transistores em paralelo. No coletor de cada transistor tem uma resistência. O valor é o mesmo para as duas resistências de coletores. A alimentação é do tipo fonte simétrica. A versão mais comum é com o transistor PNP. Um detalhe importante é que os dois transistores devem ser casados. A tensão VBE e o ganho devem ser os mesmos. Os amplificadores operacionais também usam exatamente essa configuração. Claro que existe a versão para transistor NPN. A teoria não muda nadinha, só os sentidos das correntes. Então, nesse estudo inicial, eu vou usar essa configuração, porque transistores NPN todo mundo tem na gaveta. Se os dois transistores forem do mesmo tipo, então a corrente em cada emissor será metade da corrente na resistência de emissor RE. A malha para determinar a corrente de emissor, IE, é a da figura. Se forem usados dois transistores de alto ganho de corrente, maior do que 100, o BC548 tem ganho de 400 e será usado como transistor base para esse tutorial. Então, a corrente de base em cada transistor será muito pequena, de forma que a tensão na resistência de base de cada transistor pode ser desconsiderada ou considerada igual a zero. A equação da malha fica VCC menos a tensão da junção base-emissor, que é igual a 0,7 V, menos a tensão na resistência de emissor, tudo isso igual a zero. Então, a tensão na resistência de emissor é igual a VCC menos a tensão base-emissor. Aplicando a lei de Ohm e isolando a corrente de emissor, fica corrente na resistência de emissor é igual a VCC menos 0,7 V, tudo isso sobre a resistência de emissor. A corrente de emissor de cada um dos transistores é dada pela equação da figura. A corrente na resistência RE dividido por 2. Essa também será a corrente de coletor. As tensões nas resistências de coletor serão iguais à corrente de coletor sobre a resistência de coletor. A tensão na resistência de coletor 1 é igual à corrente de coletor 1 dividido pela resistência de coletor 1. E a tensão na resistência de coletor 2 é igual à corrente de coletor 2 dividido pela resistência de coletor 2. Na prática, a resistência de base deve ter um valor maior do que a resistência de emissor. Um valor prático é fazer a resistência de base 10 vezes a resistência de emissor. Valores típicos variam de 10K a 100K. Pronto! Essas são as equações que você precisa conhecer para analisar ou projetar um circuito de polarização do amplificador diferencial. Não podia ser mais simples. Agora você já tem condições de analisar o circuito da figura, determinando a corrente na resistência de emissor IE, as correntes em cada um dos coletores e as tensões em cada uma das resistências ligadas nos coletores. A corrente na resistência de emissor é igual à tensão de alimentação 9 V menos a tensão da junção base-emissor de 0,7 V dividido pela resistência de emissor 3,3K. Isso dá aproximadamente 2,5 mA, valor típico para essa configuração. A corrente em cada um dos coletores será metade da corrente de emissor, IE. Então, as correntes em cada um dos coletores serão iguais a 1,25 mA. A tensão em cada uma das resistências de coletor vai ser igual a 1,25 mA da corrente de coletor multiplicado pela resistência de 3,9K. Isso dá 4,9 V. Pronto! Viu que fácil calcular esse circuito? As tensões nas resistências de bases são muito interessantes. Veja como determinar. Vou levantar a equação da malha, seguindo a malha da figura e usando o sentido padrão. O sentido horário. Eu marquei no diagrama as correntes no sentido horário e as tensões. Note que eu coloquei as tensões nas junções base-emissor dos transistores. E aí está o pulo do gato. Menos a tensão na resistência de base 1
menos 0,7 volt, mais 0,7 volt, menos a tensão na resistência de base 2, e é aqui que o gato pula. A soma das tensões na junção dá zero. Então, a tensão na resistência de base 1 é exatamente igual a menos a tensão na resistência de base 2. Aqui está um detalhe importante e que explica uma das equações mais importantes dos amplificadores operacionais. Lembram que no amplificador operacional, a diferença de potencial entre as entradas é igual a zero? Pois isso acontece porque dentro do amplificador operacional tem um amplificador diferencial. E agora você sabe que a soma das tensões entre as bases é zero. Mais um enigma resolvido pelo professor Byros, o Sherlock Byros. Nesse tutorial você viu o conceito do amplificador diferencial em corrente contínua. No próximo tutorial você verá a análise de pequenos sinais. Você vai ver como calcular o ganho desse circuito. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Byros. E não tem site? Tem sim! É www.byrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Byros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!